agora. Sim, muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, não, talvez. O meu nome é Luís Matias e comigo estão o Luís Pardal, o Francisco Brito e a Patrícia Machado, como é habitual, todas as quartas-feiras às 18 horas, também ao domingo às 21 e sempre que nos quer ouvir e ver no site da DNFM. Começamos com o primeiro tema do programa de hoje. As opções do Plano e Orçamento Municipal de Évora para 2024 foram aprovadas em reunião de Câmara. Para o próximo ano, o município apresenta um orçamento de 103 milhões de euros. O orçamento de 2023 foi de 79,8, o que ainda está em vigor. Ou seja, há aqui um aumento significativo que se calhar temos de explorar. Estes documentos foram aprovados com 2 votos a favor da CDU, 3 abstenções do PS e do Movimento Cuidar de Évora e 2 votos contra da coligação Mudar com Confiança, ou seja, o PSD, CDS, MPT e PPM. Luís Pardal, de uma forma muito aberta, e boa tarde, bem-vindo. O que é que destacas desta proposta de orçamento e também desta votação? Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Só apenas uma pequena correção, não foram 3 abstenções, foram 2. Se fossem 3 abstenções, se calhar o Partido Socialista era quem estava a governar a Câmara Municipal, e não é o caso, é a CDU, e este orçamento responsabiliza, sobretudo... Aqui na conta, o MCE também se absteve. Não, mas foi... O Calixto não esteve. Disseste que era 3 abstenções do PS e foram... Não, 3 PS e Movimento Cuidar de Évora. Essa divisão. Mas não foram 3, de facto, porque o Calixto não teve. O Partido Socialista, relativamente a este orçamento e a estas grandes opções do plano, portanto, distancia-se por completo destes documentos, enfim, porque a realidade é que eles não cumprem aquilo que são as respostas necessárias que o Conselho de Évora precisa, e este ano foi um ano com uma particularidade, é que não houve lugar a negociações. E porquê? Porque os compromissos anteriores não foram cumpridos. Portanto, o PS poderá ter, digamos, propostas para apresentar, como tem vindo a apresentar ao longo destes 2 anos, mas a realidade é que depois temos os eleitos da CDU e o Executivo a dizer, enfim, sim a tudo e depois a não cumprir nada, a não executar nada. E, portanto, bem, se é para estarmos nesta negociação que depois não tem resultados, bem, então talvez seja preferível que a CDU se responsabilize por completo e prove aquilo que consegue ou não consegue fazer. Porque a realidade é esta, é que chumbar um orçamento não leva, ou, aliás, há aquela ideia de que um orçamento chumbado a Câmara vai cair e, portanto, isto vai ficar, digamos, tudo ingovernável. Portanto, um orçamento chumbado não leva a Câmara Municipal a cair. Um orçamento chumbado tem impactos negativos e cria feridas maiores ainda do que aquelas que a cidade e o Conselho de Évora já têm. Portanto, a realidade é esta. A má gestão da CDU não tem contribuído para sarar estas feridas, não tem contribuído para gerar investimento, não tem contribuído para criar melhores condições para viver em Évora. Agora, chumbado um orçamento é a desculpa perfeita para a CDU dizer e se vitimizar: nós não conseguimos porque os mausões chumbaram-nos o orçamento e nós não conseguimos agora trabalhar. Não. Trabalhem, foram eleitos pelos évorenses, estão legitimados, trabalhem e provem que conseguem fazer diferente. Enfim, se há dúvidas, bem, então esclareçam essas dúvidas aos évorenses e provem aquilo que conseguem. 2024 é um ano muito importante, como sabemos, é um ano é mais um ano em que não se pode deixar escapar oportunidades fundamentais, como no âmbito do PRR, a CDU no âmbito da habitação, quer dizer, temos 2% daquilo que é possível executar em termos de PRR na área da habitação, que é muito pouco, e seria a desculpa perfeita com um orçamento chumbado para dizer nós não conseguimos executar porque... Não, trabalhem todos os dias, melhorem aquilo que são as respostas que os évorenses precisam. E, portanto, isto é fundamental. Temos a oportunidade histórica para aproveitar e ter um ano de preparação para a Capital Europeia da Cultura em 2027, sabendo que há eleições então pelo caminho, mas provem que a CDU ainda é capaz de fazer diferente. Apesar de que temos muitas dúvidas, mas foram eleitos pelos évorenses,
é para fazerem diferente. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. Entendes que o facto do orçamento ser já aprovado cria ou dá precisamente esta responsabilidade ao Executivo de ter de prestar mais contas no final do próximo ano? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde Luís Matias, boa tarde também aos nossos ouvintes. Este orçamento foi apresentado dentro do tempo previsto pela lei, portanto daqui também há uma nota positiva porque finalmente a Câmara Municipal de Évora neste mandato autárquico cumpriu a lei. Portanto, recordar que o último orçamento, aquele que está em vigor deste ano 2023, já foi aprovado durante o ano 2023, em abril. Portanto, isso não é um bom procedimento, não é uma forma de trabalhar com rigor. Portanto, agora há de facto aqui esta diferença. Claro que também não deixa de ficar registado que a CDU não procurou despender qualquer tipo de tempo com conversações, quer com o Partido Socialista, como o Luís acabou de referir, quer com o PSD. E o PSD manteve as 60 propostas que tinha apresentado. Só que há aqui um problema de incapacidade de gestão por parte da CDU. É que aquilo que nós assistimos é mais um orçamento desta gestão, deste mandato autárquico, mas que já leva 10 anos de gestão à frente da Câmara de Évora, e aquilo que nós temos visto é que o orçamento não é, e o plano de atividades não é um documento de rigor para a Câmara Municipal, é uma espécie de depósito de sonhos, não é? Em que são contemplados uma série de projetos e uma série de ideias, que depois, na realidade, os eleitos da CDU sabem bem que não vão executar nada. E acabam por colocar lá todos os projetos que a oposição considera que são estruturantes para a cidade. Eu já tenho referido aqui no programa alguns deles, e a verdade é que depois eles não são concretizados. Portanto, inicialmente o PSD deu um voto de abstenção no primeiro orçamento, precisamente para que a CDU pudesse provar que realmente ia fazer, porque não quer dizer que consiga concretizar tudo, mas consegue provar certamente o trabalho que fez para conseguir concretizar aquelas ideias. E aquilo que aconteceu é que não foi possível provar nada, porque claramente se percebeu que não houve trabalho nesse sentido para conseguir levar as propostas a cabo e conseguir ter resultados. De facto, esta gestão tem sido uma gestão de sobrevivência, portanto, a Câmara de Évora funciona numa espécie de cuidados paliativos, e a gestão da CDU não está a conseguir inverter isto. Eu não concordo que o chumbar um orçamento seja, de facto, impossibilitar a gestão da Câmara. Aumenta muito a capacidade de escrutínio. Portanto, obriga muito o Executivo em funções, o Executivo que tem pelouros, neste caso da CDU, a ter que apresentar mais propostas à Câmara Municipal, a serem discutidas com a oposição e a serem viabilizadas por consenso. Portanto, aumenta essa capacidade de escrutínio. Porque o que acontece hoje em dia é que os vereadores que não têm pelouros não sabem de grande coisa que se passa na Câmara Municipal, porque a verdade é que há muita coisa que está delegada no Presidente e que nem sequer chega às mãos dos vereadores. Portanto, não concordo que isso inviabilizasse o que quer que fosse, não inviabiliza candidaturas, não inviabiliza nada disso, obriga de facto a CDU a ser mais transparente. O PS, enfim, não concordou que assim fosse, não pensou o mesmo em Viana do Alentejo, em que de facto chumbou o orçamento da CDU de Viana do Alentejo. Em Évora pensou de forma diferente, e deixou e apostou neste orçamento de Câmara que de facto não resolve aquilo que as pessoas precisam. Por exemplo, nós precisamos de repavimentar a maior parte das estradas do concelho porque estão lastimáveis, e a verdade é que a CDU não propõe neste orçamento e neste plano de atividades de construir uma equipa devidamente capacitada, com os meios técnicos e humanos, com a formação devida para fazer um bom trabalho nesse sentido. Este orçamento prevê que a Câmara vá recorrer a crédito para fazer uma coisa que é estrutural no concelho e que será necessária durante vários anos. Portanto, a CDU não está a querer criar essa equipa e resolver este problema de forma estrutural. Portanto, este orçamento não responde a isso. Por exemplo, as associações e os clubes de futebol da nossa cidade, que representam a nossa cidade não só no nosso país, mas também em Espanha, precisam de transportes. É um problema crónico que existe. Este orçamento não prevê adquirir mais autocarros, mais serviços para estas associações e clubes, muitos deles, ou a maior parte deles, com grandes dificuldades, mas que vão representar a nossa cidade e mostrar a nossa marca Évora lá fora, e a Câmara Municipal não aposta nisto. Isto era uma proposta do PSD, reforçar a marca Évora,
não só por via dos transportes, mas também por via de um conjunto de iniciativas importantes para conseguir cativar mais pessoas e também mais empreendedorismo para a nossa cidade, e a verdade é que a CDU não tem feito nada, portanto, infelizmente este orçamento não merece a confiança do PSD. Patrícia, boa tarde, bem-vinda. E no teu entendimento, este orçamento, o que é que tem que se destaque nesta proposta, que acabou por levar a esta votação e a esta aprovação logo à primeira? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias, aos meus colegas de painel. Eu começava por valorizar isso mesmo, de facto de se ter conseguido construir um orçamento nos termos em que nos têm habituado, portanto também ouvindo os serviços, naturalmente, várias expressões também internas da Câmara, mas também aquilo que é o resultado do trabalho da auscultação mais global, uma apresentação de uma proposta que, se não estou em erro, dia 7 de novembro foi para os restantes partidos e que, naturalmente, uns de uma forma, outros de outra, mas, nomeadamente o PSD, não manifestou qualquer intenção também de contacto. E o PS, sabemos também a posição que teve, para além da manifestação ou falta dela de intenção de contacto, também quando o fez, sabemos o tempo em que foi. Aliás, a reunião de Câmara onde estava proposto fazer a discussão do orçamento foi proposto pelo PS adiar quase um mês depois de ter o documento, adiar porque não teve o tempo suficiente para a sua análise. Seja como for, começava por valorizar esse aspecto, que acho que é positivo. Naturalmente que uma Câmara sem orçamento aprovado não quer dizer que não funcione, há sempre os duodécimos, mas há elementos que ficam obviamente comprometidos, projetos estruturantes, alguns deles por força de imposição do Governo, mas por exemplo tudo o que tem a ver com as infraestruturas e acessibilidades ao hospital, que não estavam no orçamento de 2023, portanto seria para o orçamento de 24, não se poderia fazer com os duodécimos, mesmo questões ligadas à Capital Europeia da Cultura. Portanto, claro, depois há outras rúbricas que teria que funcionar com os valores de 2023. Mas dito isto, valorizava também aquilo que está subjacente ao tema e ao que marca a transversalidade do orçamento, que este ano é, como é sabido e foi apresentado, os 50 anos do 25 de Abril, desde logo pelo o que está subjacente do ponto de vista de valores e da resposta às necessidades das pessoas, e, portanto, valorizava também esse aspecto. Do ponto de vista concreto, vamos lá ver, naturalmente que seria estranho que não houvesse diferenças entre as posições dos partidos, né? Por isso é que se apresentam com programas diferentes. E, portanto, não estranho esta posição do PS e do PSD em dizer que há questões que não têm sido desenvolvidas de acordo com aquilo que são os seus objetivos políticos e ideológicos. Ora, se formos ao concreto, vamos lá ver, desde as questões da higiene e limpeza, em que quer por reforço de meios e de resposta, quer da questão da aquisição de equipamentos, que lembramos que tem sido feito um investimento nos últimos anos, mas que estamos a falar de muitos desses equipamentos absolutamente obsoletos. Portanto, valorizava esses aspectos de investimento dos últimos anos, mas estamos a falar de um aumento significativo inscrito neste orçamento, comparado com outros orçamentos anteriores. Estamos a falar de cerca de 1 milhão de euros inscritos no orçamento para reforço dessa matéria. Mesmo na rede viária, o Francisco diz que não se cria uma equipa. Já existe uma equipa criada há 2 anos. Capacitada. Criada há 2 anos, com equipamentos novos, com trabalhadores afectos que fazem o melhor que conseguem, naturalmente, que precisam, não é num único momento, ir adquirindo essa formação. Mas na rede viária há também, do ponto de vista de inscrição neste orçamento, quer para a manutenção, reparação ou requalificação, estamos a falar cerca de 2.750.000 euros de investimentos. Mas podemos ir a esta questão da juventude e do desporto. Nós estamos aqui a falar de 1.200.000 euros de investimento em equipamentos desportivos e, noutra rúbrica, não desta diretamente, também a aquisição, nomeadamente, de autocarros, que naturalmente devem servir as várias coletividades e associações, que é um problema, de facto,
a necessidade de mais autocarros, porque felizmente há muita dinâmica do movimento associativo e que é natural também que haja diversos pedidos. Portanto, mas estamos a falar desde questões ou de requalificação, ou de termo, ou de funcionamento. Na área social, dos 3 centros de convívio, portanto, Santo António, São Miguel, Horta das Figueiras, agora inscrito a requalificação do Centro Comunitário da Malagueirinha. Estamos a falar na área também da educação, em média, estamos a falar de 1.200.000 euros de investimento feito na requalificação de escolas, que também, mais uma vez, está inscrito neste orçamento e com a perspectiva de inauguração da ludoteca, ao que se acrescenta outros equipamentos que em 2024 terão, ao exemplo de 2023 e de anos anteriores, que fazem diferença também no Concelho de Évora. E continuar a dizer, como o PSD tem dito, o PS de outra forma, que nada está feito, naturalmente os évorenses percebem, assim como o executivo da CDU percebe, que há muito caminho para fazer. Agora, esta ideia que se repete, que nada está feito, como se Évora estivesse separada, com a diferença. Pois, não é por a gente querer muito que as pessoas sintam, que as pessoas sentem isto nas suas várias dimensões. É como a dívida. Pronto. Às vezes foi repetido. Portanto, nós sabemos precisamente o apoio zero que as freguesias tinham deste Conselho durante a gestão PS e que, mais uma vez, este ano, aliás, como desde 2013, apesar das fragilidades financeiras, portanto, e que há esse aumento de 14,8% de apoio às juntas de freguesia, do ponto de vista financeiro, também com a importância que isso tem. A Patrícia deixou já aqui alguns destaques. Luís Pardal, e tu, deste orçamento, entendes que, por exemplo, este investimento para a rede viária, o Francisco falou dele, porque vai ser realizado um investimento, e até foi notícia o facto da autarquia precisar de recorrer financiamento para fazer algumas dessas obras. Outras que estão previstas, por exemplo, o facto de neste orçamento já estarem contempladas as verbas para a construção das acessibilidades ao novo hospital, é algo que deixa satisfeito, ou há outros aspectos deste orçamento que aqui destacas? Há aqui 2 planos. O que a Patrícia acabou de dizer, esta referência toda à melhoria da limpeza, à requalificação das estradas, à aquisição de autocarros, vai abrir os centros de convívio, à requalificação nas escolas, tudo isto, com um orçamento chumbado, iríamos estar a ouvir a Patrícia daqui a meia dúzia de meses dizer: nós não conseguimos executar e melhorar tudo isto porque o orçamento está chumbado e porque eles inviabilizaram tudo. Não. A CDU está a governar a cidade já há uma década. E os évorenses sabem aquilo que a CDU tem conseguido fazer e não tem conseguido fazer. E sabem que não tem conseguido fazer grande parte destas coisas que a Patrícia acabou de dizer. Ou pelo menos não com a eficácia que seria esperada para quem está a gerir a Câmara Municipal. Ora, muito bem. Vamos a jogo, mostrem aos évorenses que estão a fazer diferente em 2024. E, portanto, com o orçamento aprovado, estão totalmente capazes, para abrir o Salão Central, para, de facto, inaugurar o Centro de Convívio de Santo António, que está há não sei quantos anos por abrir. Este ano é que vão comprar os autocarros, as estradas vão ser requalificadas. A questão das estradas. Quer dizer, foi aprovado, de facto, essa autorização prévia para recorrer a financiamento, sob determinadas condições. Ora, essas condições foram, entretanto, apresentadas na Câmara Municipal e o PS disse: não, perante estas condições nós não aceitamos. E, portanto, ou seja, existe aqui uma oposição responsável do Partido Socialista e este voto de abstenção prova isso mesmo. Que estamos aqui, nós reconhecemos que há um aumento de 23,3 milhões de euros do ano passado para o próximo, aliás, deste ano para o próximo ano, em termos de matéria orçamental, que tem um impacto significativo nas acessibilidades do hospital, no plano da habitação, como disse há pouco, na Capital Europeia da Cultura, e, portanto, seriam 23 milhões de euros que iriam ficar aqui num limbo por definir, por atribuir, por permitir que as obras avancem e que os projetos avancem. E, portanto, é um aumento muito significativo de então, 79 para 103 no final deste ano, tu queres que contas é que queres que te sejam prestadas ou que sejam prestadas? Não diga a ti, porque é uma opinião tua, atenção, mas claro, mas daquilo que dizes, achas que o que é que tem de ser prestado?
contas. Não, Então, a CDU tem que provar, os éborenses escolheram a CDU tem que provar que tem capacidade de gerir 103 milhões de euros a favor dos éborenses. Porque isto não é só dizer que houve um aumento, portanto, no ano passado, aliás, para 2023, foram inscritos 2,5 milhões de euros na recuperação das estradas, porque o Partido Socialista pressionou a CDU para inscrever esta verba e poderia ter sido mais. Ora, para o próximo ano, há aqui um aumento, passa para 2,75. Bem, mas bem sabemos que esses 2,5 não estão a ser sentidos como deveriam ser no nosso Conselho. Portanto, é importante passar essa barreira. O apoio às associações, e neste caso ao desporto, estamos a falar da medida 3, que a medida 3 que foram aprovados para 2022, apoio nomeadamente a clubes desportivos para a revitalização de infraestruturas desportivas em 2022, estão a ser pagos agora. Portanto, esta ingerência na Câmara Municipal é muito grande. Ainda assim, o PS teve esta posição responsável e comparar, como aqui há pouco foi, né, que em Viana foi assim, em Reguengos é assado, em Évora é de outra forma. Não, o PS tem esta capacidade de cada caso é um caso, analisar cada cidade, cada concelho de uma forma diferente, como analisa as freguesias, e, portanto, toma posições de acordo com aquilo que é as características e o ponto e o desenvolvimento político e de gestão autárquica de cada concelho. Francisco Brito, o PS, o Luís Pardal, continua a insistir aqui nesta questão do prestar contas no final do ano. Também o que é que achas que o Conselho e a cidade como é que devem estar no final de 2024, depois deste orçamento? Parece-me que há aqui uma questão fundamental e que é uma questão formal do plano de atividades da Câmara e do orçamento, que tem a ver com aquilo que efetivamente a Câmara se compromete para o ano 2024. E temos aqui logo um problema à partida. Eu chamei a atenção quando o documento de 2023 foi votado na Assembleia Municipal, que de facto nós precisávamos receber um plano de atividades para o ano 2023. E agora precisamos receber um plano de atividades para o ano 2024. Então, a Câmara Municipal faz uma coisa... Está a faltar-te isso? Não, mas a Câmara Municipal faz uma coisa que é não só um problema de falta de coerência e de rigor, mas que, de certa forma, impossibilita que seja escrutinada devidamente, que apresenta um plano de atividades para o mandato. Portanto, não sabemos efetivamente o que é que a Câmara Municipal de Évora se compromete a fazer para 2024. Claro que nós sabemos porque é que fazem isto. Porque, no fundo, querem arrastar o tempo até o final do mandato e depois chega ao final do mandato, olha, não fizeram as coisas por culpa do Governo ou por culpa do voto contra do PSD, ou, enfim, aquelas desculpas típicas, ou do PAEL, que já vão sendo o normal da gestão da CDU. E aí, obviamente, nós não poderemos chegar ao fim deste ano e dizer, mas agora queremos avaliar efetivamente se cumpriram ou não cumpriram. Nós já sabemos à partida que não vão cumprir. Não vão cumprir porque durante 10 anos não cumpriram, portanto não é agora, de repente, que vão ser super eficientes e vão conseguir gerir a Câmara Municipal decentemente. E também não vão cumprir porque efetivamente não se comprometeram a nada para o ano 2024. Comprometeram-se até dezembro de 2025, até vai além do mandato, mas é aquilo que está nos projetos previstos nestes documentos. Portanto, essas contas de facto não vão ser feitas e eu acho que os éborenses também merecem saber a verdade, por isso é isso que podem esperar, como é isso que aconteceu no passado. Depois gostava de voltar aqui também a esta questão do investimento nas estradas para esclarecer uma questão. A Câmara Municipal pode efetivamente ter contratado pessoas, mas é preciso formar essas pessoas, é preciso capacitar essas pessoas com os meios técnicos que necessitam para fazer esse trabalho bem feito. Portanto, não é só comprar pás para espalhar alcatrão em cima de buracos. É de facto comprar as fresas adequadas porque é preciso fazer reparações em condições nas vias, é preciso comprar as pavimentadoras que efetivamente não passem o ano avariadas, portanto é preciso efetivamente investir nisso e isso é que não está a acontecer, tal como os transportes. São precisos vários autocarros e a Câmara de Évora dá-se ao luxo de ter exatamente a mesma capacidade do que câmaras municipais pequeníssimas do nosso distrito. Não poderia ter uma solução, por exemplo, de contratação pública, por exemplo, com
com fornecedores de transportes. É assim, no se entendimento, isso ficar, em vez de um investimento se direto. isso for mais viável, agora a questão, e também estamos a falar do executivo da CDU que estuda muito, não é? Portanto, está sempre a estudar qualquer coisa. Qualquer problema vai-se estudar. Já que estudam muito, se calhar também já estudaram essa hipótese e já perceberam se é mais barato contratar os privados, não é? Portanto, também temos uma Câmara campeã da contratação de privados. Pode ser viável contratar mais um privado para esse tipo de transportes ou então efetivamente comprar os autocarros e ter lá os motoristas. Agora, isso de facto é algo que faz parte da gestão. Portanto, os eleitos da CDU têm que fazer esse trabalho porque é competência deles. Eles é que têm que fazer esse trabalho, não é a oposição que tem que estar a fazer. Agora, de facto, a oposição tem sido muito propositiva, especialmente o PSD tem, de facto, apresentado muitas propostas. Infelizmente, a CDU, apesar de muitas vezes votar a favor delas, muitas vezes são aprovadas por unanimidade. Por exemplo, o caso do projeto, de se realizar o projeto de requalificação da zona do Parque da Viz, aquela zona completamente desqualificada, foi aprovado por unanimidade e que até agora, mais de um ano depois, não houve qualquer tipo de avanço por parte da Câmara. Nem no orçamento? Nem no orçamento, portanto vai ficar uma zona desqualificada, porque isto tudo que a Patrícia aqui referiu é uma gestão de sobrevivência, é uma gestão do normal funcionamento da Câmara, não é mais estruturante além disso. Portanto, infelizmente, acho que vamos continuar a ter este registro por parte da CDU e, de facto, isto não merece a confiança dos eburenses. Patrícia, este caso, por exemplo, das portas da Visa é algo que é importante até para a Capital Europeia da Cultura, portanto, ficou de fora deste orçamento. Como é que... Vamos lá ver, o orçamento, como todos sabem, não é? E os nossos ouvintes certamente também, há questões que são colocadas ipsis verbis e há outras que estão inseridas em rúbricas do ponto de vista, por exemplo, de capacidade de fazer projetos e desenvolver projetos, porque a gente tem, aliás, falávamos disso num outro programa a propósito de uma outra coisa, a gente não tem estado aqui a falar, mas há um conjunto de elementos que não são, ou seja, que não têm pouco reflexo na capacidade de resposta, que tem a ver com os problemas hoje das empreitadas, dos empreiteiros, dos concursos desertos, mas nem ia por aí, porque mesmo apesar disso, o que tem acontecido é elevar os custos, mas tem-se conseguido a pouco e pouco ir dando resposta, às vezes não nos tempos necessários. Dito isto, 2 ou 3 aspectos. Sobre esta questão do aumento do orçamento, é bom, do valor do orçamento, é bom também relembrar de que há, por exemplo, esta questão das infraestruturas e das acessibilidades, naturalmente tinha que ser inscrito no orçamento da Câmara de Évora, porque no acordo que está feito com o Governo, o hospital é tripartido de responsabilidade, volto a lembrar, os equipamentos, o hospital, a questão da obra, portanto o Governo, e a questão das acessibilidades e das infraestruturas, a Câmara. Mas que ouvi isto. Não, mas isso é uma questão. Agora, o que eu vou dizer a seguir é aquilo que a gente é bom relembrar. Mas isto, a responsabilidade financeira é do Governo. Portanto, estas rúbricas, como é óbvio, né, estamos a falar de muitos milhões, que naturalmente têm que estar inscritos no orçamento, mas que não é possível qualquer Câmara, neste caso a Câmara de Évora, suportar por si próprio, nem o hospital, os equipamentos. E é bom lembrar que já neste Orçamento do Estado, o PCP propôs e questionou, e quanto à questão veio zero de resposta do Governo, e quanto à proposta de orçamento foi chumbado pelo PS, que tem a ver com a discriminação da verba. Portanto, o Governo não tem lá no orçamento inscrita a verba, quer para os equipamentos de responsabilidade do hospital, quer para... Agora vamos ver se no bolo global se as contas estão lá, né? Pronto, mas é bom lembrar isto, né? Porque mesmo nesta coisa de pedir contas, é bom relembrar que esta questão... E há outras que derivam também da transferência de competências, da educação e por aí fora, e que têm que naturalmente também sofrer aumentos face a orçamentos anteriores, porque a educação, nomeadamente, foi em abril já deste ano. Um outro aspecto que queria sublinhar, eu diria assim, ainda bem para os emburenses que o PSD não tem outro peso no Conselho, porque por esta lógica do PSD de fazer crer que é um sinal de responsabilidade, portanto, dizer que nada está feito, que pronto, isto a gente acha que isto está tudo mal e, portanto, não damos o benefício da dúvida dos instrumentos necessários, pedindo contas naturalmente como portanto, força eleita na Câmara Municipal e nos demais órgãos, para aquilo que é o desenvolvimento do Conselho.
E, portanto, o Conselho tem, de facto, uma coisa é a gente discutir o tempo em que isso tem sido feito. Agora, tem tido evoluções que são positivas e a Capital Europeia da Cultura, o Salão Central, o Parque de Estacionamento do Garcia de Rezende, a requalificação que está a ser feita agora no Recio. Portanto, há um conjunto de questões, eu estou a dizer ao longo dos anos, vocês repetem os 10 anos. Isso é pouquíssimo para 10 anos. Não, eu não vou estar aqui a usar, não vou estar aqui a usar 5 programas inteiros a dizer o que tem sido feito desde a gestão do PS. Neste caso, com um aumento de orçamento para 103 milhões de euros, a autarquia fica com uma responsabilidade maior no final. Fica com responsabilidade que tem sempre, com trabalho, honestidade e competência, que normalmente é o lema da CDU, procurar dar resposta. Ainda queria colocar o seguinte: nós estamos a falar de grandes opções do plano. Naturalmente que têm que ser discriminados alguns objetivos mais prementes e mais imediatos para este ano. Mas estamos a falar, de facto, ainda bem que é visto numa visão estratégica para o desenvolvimento do Conselho. E esta ideia que nada está feito e que não há capacidade, naturalmente há uma responsabilidade política indiscutível, mas há todo um conjunto de trabalhadores, são mais de 1000 trabalhadores, que por estas descrições, quer do Luís Pardal, quer do Francisco Brito, parece que andam sem fazer nada, que não têm competências e, portanto, nada está a ser feito. Quando nós sabemos que muito esforço é feito a partir também destes serviços e do trabalho que muitos destes desenvolvem em prol do desenvolvimento. Portanto, eu valorizava o facto dele ter sido aprovado, sublinhava o facto, de facto, de irresponsabilidade do PSD nesta matéria e, portanto, nesta premissa, de facto, que o Conselho tem levado a evolução, tem sido destacado e que não é pouco significativo, e com isto termino, por exemplo, tanto se fala da limpeza e de higiene e não refere o aumento da percentagem inscrita neste orçamento que foi dotado a um problema que é identificado que precisa Vão deixar de ser resolvido. De varrer a Pá e Vassoura ao centro histórico, vão ter equipamentos em condições, será? É um aspecto que eu queria sublinhar, porque há um aumento significativo do valor da dotação inscrita neste orçamento. Das opções do Plano e Orçamento Municipal de Évora, que começámos a falar no programa de hoje, admito que provavelmente iremos abordar alguns pormenores deste documento noutros programas. Está-me aqui a aparecer. Vamos falar do Natal. Vamos falar do Natal. É o tema que nos traz o Luís Pardal. Luís Pardal, estamos na época natalícia e em Évora, cidade central do Alentejo, vive-se o verdadeiro espírito natalício. O comércio local, as iluminações de Natal, a música e as diversões ao longo do mês de dezembro são um foco de atratividade, sendo que são esperadas milhares de pessoas com o propósito de viver esta celebração na cidade, que será a Capital Europeia da Cultura em 2027. E, perante esta introdução, que enviou o Luís Pardal, perguntei-lhe, será que esta introdução corresponde de facto à realidade? Luís Pardal, então dizes que nada disto acontece, é? É assim tão evidente que há um tom de ironia na introdução do tema. Porque, de facto, enfim, foi neste tom de ironia que, de facto, que levanta aqui este tema, que acho que é importante, que tem sido sentido e muito discutido pelos éborenses na sua transversalidade, porque não é de sumenos importância. É que, de facto, enfim, nós devemos de aliar aqui uma série de circunstâncias que é, de facto, a centralidade de Évora, não é? Face a todo o Alentejo, a importância que a cidade tem no contexto, inclusive até internacional, sendo capital, sendo aqui também uma cidade que já está no polo e na rota e na curiosidade de milhares de pessoas, porque será, ou já é, mas será Capital Europeia da Cultura em 2027. E, de facto, o mês de dezembro é um mês em que as pessoas saem para a rua com um determinado espírito, enfim, de solidariedade, de alegria, de querer celebrar aquilo que é, enfim, os contactos, enfim, nas empresas, nas instituições públicas. Há encontros de Natal, há jantares de Natal, enfim, há de facto, uma relação social muito particular. E as cidades, enfim, e cidades com as características como Évora tem, tendem a investir nas comemorações do Natal nesta época natalícia. E eu vejo que Évora, neste caso a Câmara Municipal, está muito longe daquilo que deveria ser esperado com uma cidade com as nossas características, de promoção da economia, do comércio local, de facto atrair as pessoas e que elas venham a Évora e que possam sentir este espírito, digamos, natalício. E, portanto, este ano, particularmente, parece que está cada vez pior.
De facto, há esta aposta no Jardim na Horta das Laranjeiras, mas há de facto um desinvestimento muito grande. E isto tem impacto na qualidade de vida, isto tem impacto no comércio. E, no fundo, quem está em Évora, as pessoas com quem eu falo, sentem que Évora está uma cidade triste. E isto é mau. E, portanto, quer dizer, nós chegamos a uma praça com a dimensão que a Praça do Giraldo tem, que tem aquela árvore, não é? Enfim, que até, coitada, até tem um simbolismo daquilo que é a solidão que Évora representa nesta época natalícia. E, portanto, os comerciantes merecem melhor, os eborenses merecem melhor, as crianças das escolas, as atividades, quer dizer, merecem uma aposta diferente naquilo que é este espírito natalício. Porque, de facto, Évora tem, e a cidade de Évora tem obrigações diferentes. Eu não estou a comparar também com as cidades do Norte, em que muitas vezes até quase que competem pelo quem é que tem a árvore de Natal maior, quer dizer, não é nesse aspecto. Mas, de facto, Évora tem outras obrigações e vejo que a CDU e este Executivo Municipal não têm esta aposta como deveria ter. Francisco Brito, consideras que o Natal deveria ser entendido então, como o Luís Pardal aqui dá a entender, um momento que estrategicamente devia ser usado pela cidade, como acontece noutras localidades? Eu confesso que quando vi este tema proposto pelo Luís Pardal, pensei, e quando comecei a ler, antes de ler as perguntas, pensei logo, bem, o Luís Pardal passou-se aqui qualquer coisa, mas ele está a descrever Óbidos, aquela terra governada pelo PSD, cheia de dinamismo. Depois percebi que estava de facto a ser muito irónico, e realmente só se pode ser irónico quando se fala de Natal e Évora, porque de facto, como as pessoas compreendem, e quem nos está a ouvir, é a Câmara Municipal a quem compete de facto a organização de toda esta quadra, não é? Portanto, é a Câmara Municipal que tem capacidade financeira para poder pagar iluminações de Natal, para poder fazer a locação daquelas barraquinhas de madeira, enfim, pistas de gelo. Custa tudo muito dinheiro e mais ou menos, por exemplo, um Natal em Évora poderá rondar os 150 mil euros, 200 mil euros, por volta disso. Quer dizer que é muito dinheiro, mas para a Câmara Municipal de Évora, comparada com o 1 milhão e tal que é gasto na Feira de São João, ou os 500 mil que são gastos no Artes à Rua, quer dizer, se calhar não é assim tanto, não é? E estamos a falar de uma altura do ano, de facto, que gera muito desenvolvimento económico, e se compararmos então com essas, por exemplo, com o Artes à Rua, que, enfim, não gera propriamente desenvolvimento, poderia gerar desenvolvimento económico, mas com a gestão da CDU não é possível que gere desenvolvimento económico, o Natal gera automaticamente desenvolvimento económico, porque trabalhando com o comércio tradicional, estamos ainda por cima numa cidade que tem a sorte de ter um centro histórico, tem um centro histórico que é, para além de ser o maior do país, tem ainda muito comércio, e é preciso trabalhar com esse comércio para ele não desaparecer. Temos a hipótese de, em vez de estar a gastar dinheiro a fazer jardins de Natal, aquilo que outras cidades precisam de fazer porque não têm a qualidade que nós temos de espaço público a nível de centro histórico, nós podemos não gastar esse dinheiro, não ter que ter esse esforço e trabalhar com o comércio e usar as nossas ruas para ser o nosso jardim de Natal ou aquilo que lhe quiserem chamar. Porque, de facto, temos não só um eixo comercial bastante bem definido, como a Praça do Giraldo, obviamente, que é assim o ponto central e mais imponente, mas temos também o Largo Luís de Camões, a Rua da Lagoa, a Rua Cândido dos Reis, temos a Rua da República, mesmo a Rua Serpa Pinto também ainda conserva algum comércio. Podemos, de facto, a Rua 5 de Outubro, que enfim é um ex-libris, e de facto podia ser reforçado, com menos dinheiro poderia-se conseguir fazer, e para isso é preciso haver boa vontade da Câmara Municipal para realmente conseguir fazer isso. E é pena que não o façam. É pena que continuem a insistir em colocar um jardim de Natal que inicialmente era no jardim público, também, que apesar de ser um espaço bastante mais qualificado do que a Horta das Laranjeiras, era um jardim de Natal que era completamente desqualificado, sem piada nenhuma, e investem agora na Horta das Laranjeiras para um jardim de Natal completamente desqualificado. E parece que os anos não passam, parece que as experiências não são feitas, parece que o ano passado não correu mal e este ano volta-se a insistir outra vez na mesma receita. Portanto, realmente não consigo perceber porque há ainda por cima uma divisão da Câmara que organiza isto, que
não tem em si grande gestão propriamente da Câmara, portanto consegue de facto despender tempo para organizar isto, ou então pelo menos ir falar com as entidades que também podem ajudar a fazê-lo, e não o têm feito, portanto não se percebe porque é que a Câmara Municipal de Évora não investe mais no Natal, e eu devo dizer que nós podemos ver no arquivo fotográfico fotografias já dos anos 90, de gestão da CDU, em que vemos que o Natal era completamente diferente. E com isto eu pergunto-me se de facto os eleitos da CDU não estão de facto também a mostrar aqui o declínio das políticas que o Partido Comunista tem tido desde então, porque de facto teve uma capacidade nos anos 90 que hoje em dia não tem. E hoje em dia de facto não conseguem gerir os básicos dentro daquilo que a Patrícia também falou no ponto anterior, e depois também obviamente não conseguem fazer mais do que isso, ir para a parte mais estrutural e desenvolvimento económico, que é isso que estamos a falar neste ponto. Portanto, eu lamento e devo dizer que também será feita uma proposta à Câmara Municipal, vamos ver depois qual é que será o acolhimento dela para que o próximo ano não seja assim. Patrícia Machado, o Natal devia ter então um sentido estratégico diferente para a cidade e para o concelho do que aquilo que é apostado atualmente, por aquilo que são aqui as críticas do Luís Pardal e do Francisco Brito? A Évora deve de aproveitar todo o seu potencial ao longo dos anos. O Natal, naturalmente, é uma época, pelas suas características, puxa a determinado tipo de questões, mas há outras épocas do ano que também devem ser aproveitadas, pensadas, de como é que Évora, porque tem, de facto, imenso potencial e atratividade por si, né? Por si. Eu não vou aqui entrar em discussões sobre gostos de decorações. O ano passado estávamos aqui a falar sobre outra questão. Este ano, pronto, trata-se do tipo de coisa e não do tempo. Pronto, eu acho que a gente tem que... Eu acho que o Luís dizia, portanto, o Natal é uma época de solidariedade, amizade, pronto. Espero que não seja só no Natal, mas estimula-se que o espírito seja mais cerrado nesse momento. Pronto, eu acho que a gente precisa de encontrar naquilo que são quer políticas públicas locais, quer nacionais, aquilo que permita, de facto, a elevação da felicidade do ser humano e das pessoas e não só em torno das festividades. Dito isto, não desvalorizo todas aquelas opiniões que, naturalmente, do ponto de vista de criatividade, de oferta, de resposta, podem sempre ser melhoradas. Eu não me admiro também que, por parte, nomeadamente, do PS, nós bem sabemos e vivemos e sofremos ainda hoje da política despesista do show-off relativamente a determinadas coisas. Portanto, e Évora assistiu a isto e também estamos ainda hoje a pagar o preço da coisa. Agora, dito isto, eu diria assim, o maior apoio que os comerciantes do Concelho de Évora, mas não só, podem ter para a dinamização da economia local, obviamente é o aumento dos salários e das pensões. Sobre isso não há dúvida nenhuma. O Francisco pode-se rir, naturalmente. Isto é inacreditável. Mas irem desculpar o Natal fracassado que têm com as pensões. Aquilo que de facto pode dinamizar o pequeno comércio, porque vá-se às lojas fora do Natal e no Natal. Porquê é que as pessoas não vão às lojas? Porquê é que as pessoas cada vez consomem menos? Pode-se dizer, claro, a dinamização não é porque, ou seja, há uma dinâmica do próprio centro histórico, e eu volto a dizer, não desvalorizo o papel e até a forma de pensar, de facto, nomeadamente da praça e de outros espaços de Évora. Mas aquilo que corrói, de facto, o pequeno comércio, no Natal e fora do Natal, é as pessoas não terem capacidade de poder de compra. E isso é que, naturalmente, seja no Natal, seja fora dele, as forças políticas devem estar preocupadas e com a ação consequente e coerente naquilo que defendem. Do ponto de vista, pronto, há medidas, não foram ainda aqui colocadas, mas para além daquilo que é a programação mais virada, digamos assim, para as famílias, a questão da própria medida do sorteio de Natal, que, digamos assim, procura, dentro dos possíveis e da capacidade e das competências da Câmara, estimular as pessoas também a irem adquirir no comércio local, também não deixava de valorizar. Portanto, mas eu sublinhava este problema, porque o que as famílias do Concelho de Évora não só vão sentir nas mesas de Natal é, de facto, uma grande dificuldade, desde logo em pôr comida, se calhar que gostariam, para reunir a família à volta dela.
E depois as dificuldades imensas, já se aqui falou da habitação, mas também esta questão da elevação da qualidade e das condições de vida. E isso é que neste Natal, o tal espírito que a gente muitas vezes vai pescar neste período, e se eu desvalorizar, portanto que nós temos que o transportar além deste período, porque isso é que vai fazer a diferença estrutural na vida de cada um. Luís Pardal, há uma outra questão que tu colocas na introdução que enviaste para o programa, para o tema, que é se a aposta da Câmara Municipal de Évora corresponde às expectativas da população. Mas não é essa a pergunta que eu quero que tu respondas. Bem, também respondes. Já de certa forma já abordámos. A questão é, e que expectativas é que existem? Pois. E que expectativas é que existem da sobre população o quê? sobre o Natal? Sobre as decorações de Natal, sobre aquilo que deve ser feito? Não, eu acho que essas expectativas, enfim... É ter uma cidade natal como Óbidos, por exemplo, mas Óbidos é um conceito com 5 mil habitantes. Sim, foi um exemplo do Francisco, enfim, que é uma referência, digamos, de cidade ou de aldeia de Natal, muito interessante, mas que naturalmente cada cidade, ainda há pouco dizia que cada cidade é uma cidade, cada cidade tem as suas características, mas já lá é. Eu queria dar os parabéns à Patrícia, porque é preciso ter muita criatividade para defender aquilo que é a programação e o investimento do Natal pela Câmara Municipal. Porque, de facto, conseguir tecer todo este argumentário e ligar este fraco investimento ao poder central e que a culpa é do Estado, é do Governo, eu tenho que dar os parabéns à Patrícia. As pessoas não fazem compras por causa das luzes de Natal ou por causa de não terem salário e pensão capaz? A Câmara Municipal Acho tem que a criatividade é do PS, Pronto, ainda é não, do PS, eu tenho que dar os é ao parabéns. contrário. A Câmara Municipal tem aqui e sistematicamente tece este argumento, não é? Que é o Governo, é o Governo, é o Governo. Mas as câmaras municipais têm uma obrigação e são de fatores de diferenciação da qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, a Câmara não pode negar isto. O PCP não pode negar isto. É a entidade que tem a capacidade ou não de alavancar os territórios, as cidades, os concelhos. Quer dizer, e isto é negar isto. Este argumento é negar isso. E não podemos aceitar isso. Quer dizer, e depois dizer a política despesista do PS. Quer dizer, bem, então, mas conheçamos o mundo, conheçamos outras cidades. Quer dizer, sim, conhecemos Reguengos. Não, estou a falar da política despesista do PS. Estou a comparar e temos que comparar Évora a cidades capitais de distrito. E temos que ir por aí. Quer dizer, não podemos comparar de outra forma. E, de facto, a época natalícia, o mês de dezembro, é um mês, é verdade, que devemos reconhecer as dificuldades que o comércio local tem. A Câmara Municipal também não pode lembrar-se do comércio local também apenas em dezembro. É um facto. Mas, em dezembro, tem uma obrigação de conseguir unir todas as forças vivas, todas as instituições, unir, de facto, para poder alavancar o território. E, portanto, bem, não há dúvida. Eu ainda me lembro, e aliás, isso também não foi assim, enfim, já foi há alguns anos, mas nós íamos ao centro histórico, nós passávamos por centro, havia música, havia atividades pela rua, quer dizer, era diferente. E isto, o Francisco há pouco falava aqui dos anos 90, que também era, neste caso, era Abílio Fernandes, era CDU. Os tempos são diferentes. Mas a verdade é que, se calhar, havia um investimento e havia uma visão sobre o próprio desenvolvimento, também face àquilo que era a época, diferente. Esta gestão da CDU está gasta, não está a acrescentar nada. E, portanto, bem, aquilo que falávamos há pouco, as expectativas, nós todos os dias ouvimos os éborenses com baixas expectativas e que se confirma iniciativa após iniciativa. Francisco Brito, das tuas palavras percebo que a expectativa devia ser alta, mas que a centralidade do centro histórico devia ser bastante diferente daquela que é agora, ou seja, que a cidade fosse mais focada outra vez no centro histórico dela. De facto, eu falei disso em relação à questão do Jardim de Natal, porque para mim não faz sentido estar a investir na Horta das Laranjeiras quando temos um centro histórico que tem comércio tradicional e que por si só já é o chamariz para a população. Portanto, não faz sentido, quer dizer, em termos estratégicos há aqui um erro enorme, não é? Portanto, no fundo, e posto de outra forma, a Câmara Municipal de Évora está a desbaratar dinheiro em vez de realmente multiplicar esse investimento. Ou seja, o Jardim de Natal e aquilo que é gasto lá, gasto
noutro tipo de localização, nomeadamente a reforçar todo este estratégico e de comércio do centro histórico, faria alavancar a economia. Portanto, o investimento, se a Câmara coloca lá 100 mil, esses 100 mil no eixo comercial do centro histórico fariam gerar muitos outros 100 mil. Agora, aqui, de facto, não se gera economia, portanto, basta ir ao Jardim de Natal e percebe-se que não se gera economia. Em relação às expectativas, eu gostaria, e deixo a pergunta, e a Patrícia, se quiser, até pode responder, se realmente não sente que os eleitores da CDU foram defraudados. Portanto, será que as pessoas, quando foram confiar o seu voto no dia 26 de setembro de 2021 à CDU, será que contavam com um Natal tão fraco ano após ano? Será que não esperavam um outro tipo de capacidade, depois de terem saído do PAEL, depois de uma campanha tão assente na saúde financeira da Câmara Municipal e na final que agora tem capacidade de investimento, será que não esperavam outra coisa? É que acho que percebem a minha resposta e a minha opinião sobre o tema, não é? Agora, eu gostava de saber realmente se as pessoas ou os eleitos da CDU não pensam nisto. E a verdade é que, lamentavelmente, as pessoas já não vão ao centro histórico ver as luzes de Natal, como iam de antes. Portanto, iam ver as luzes de Natal, iam passear no comércio tradicional, se calhar até iam mesmo só para passear, acabavam por comprar qualquer coisa, porque é assim que funciona a economia. E, de facto, as pessoas estão tristes, os eburenses estão revoltados até com esta situação, os comerciantes também, porque sentem que não são apoiados. E a verdade é que temos uma Câmara Municipal que, inexplicavelmente, parece que está fora disto tudo, não é? Parece que é uma Câmara Municipal que vive no outro lado e que não percebe realmente aquilo que se passa aqui e a realidade, não é? Não ouve as críticas das pessoas, não fala com as pessoas, não se aproxima, isso também é um facto. É assim, é uma Câmara muito distante dos eburenses, se calhar a Câmara mais distante de sempre dos eburenses, e a verdade é que isso depois repercute-se naquilo que é aquilo que nós vemos nas ruas. Não é só a arte de Natal da Praça de Giraldo, que, enfim, é inqualificável e que, enfim, acho que há aí vilas no nosso distrito que envergonham a Câmara Municipal de Évora no que toca a iluminações e a árvore de Natal, não é? E até a programação em si. E quando nós vemos a história, não só o tempo em que a gestão era a CDU de outros tempos, ou a gestão do PS, nós vemos que havia envolvimento também com outras entidades, nomeadamente com a Associação Comercial. E a Associação Comercial continua disponível para trabalhar com a Câmara, porque falei com eles, consultei, percebi o que é que era possível fazer, o que é que não era, e eles estão disponíveis para trabalhar neste aspecto. A Câmara Municipal quer que eles trabalhem, mas de uma forma muito controlada, e estou a falar por mim, não estou a falar pela Associação Comercial, como é óbvio, de uma forma muito controlada, ali cingida ao mercado municipal, na realidade nós sabemos do mercado municipal. Não quer que a Associação Comercial assuma outro protagonismo como teve noutros tempos, nomeadamente na gestão do PS, em que havia um comboio a circular pela cidade, havia uma pista de gelo na Praça do Giraldo, enfim, e que não tirava dignidade nenhuma à Praça do Giraldo e ao seu enquadramento monumental, e envolvia as pessoas, via-se muita gente, até nos dias de semana, com frio, via-se muita gente na rua a ir com aquele propósito de ir à pista de gelo na Praça do Giraldo. Agora, enfim, poucas são aquelas que vão ao Jardim de Natal, não sei se já está em funcionamento ou não, porque, enfim, abriu o Jardim de Natal e afinal a pista não estava a funcionar, mas a verdade é que está a perder isto tudo e eu lamento, como é óbvio, lamento, mas também tenho a minha proposta a fazer. Patrícia Machado, perante estas propostas, o que é que a Câmara deveria então olhar de outra maneira para o Natal? Não há envolvimento com outras entidades, como o Francisco aqui criticou? Eu acho que isso não é rigoroso, nem corresponde à verdade, e volto a dizer, sem prejuízo do conjunto de ideias, sugestões, no sentido de melhorar e de capacitar, digamos assim, indo ao encontro do que melhor pode servir, naturalmente, sem também não apostar as fichas todas, digamos assim, do ponto de vista financeiro, portanto, haver os equilíbrios necessários. Mas portanto, é necessário então conhecer as tais expectativas? Não, obviamente as expectativas também, é sempre tudo muito subjetivo, não é? Como cada um de nós olha para as coisas, não é? E portanto nós estamos aqui 4 pessoas, certamente 4 pessoas com ideias diferentes do que significa o Natal, do que é que significa a atratividade de ir a um sítio nesta época, o que é mais importante nesta época. Portanto, sobre isso, falar das expectativas numa perspectiva absolutista, acho que é abusar também daquilo que é a perspectiva e a visão das pessoas. Que está tudo perfeito e que não podemos fazer melhor e mais, eu não concordo, não é? Naturalmente que há sempre aspectos a melhorar e concordo, já o ano passado tinha colocado, de que a gente tem que também olhar para o centro histórico e ver
a forma também de envolvimento, de valorização, sobre isso acompanho. Portanto, eu acho é que aquilo que está feito não desvaloriza. Pronto, aquilo que está feito não desvaloriza. Pode ser feito melhor, mais? Eu acho que sim, a gente pode sempre fazer mais e melhor. Esta questão de que nos anos 90 e tal... pois é um facto. A capacidade de gestão nos anos 90 é claramente diferente da capacidade de gestão de hoje. Porque, entretanto, houve uma coisa pelo meio, não é? E, portanto, houve, de facto, muitos anos pelo meio que criaram imensas dificuldades. Os meus colegas podem dizer, lá vem a mesma conversa do costume, mas é um impacto que a gente vai estar e vai continuar a pagar. E vai continuar a pagar. Portanto, estamos a falar... não se candidatar mais à Não, isso não... Pronto. Agora, há de facto aqui prejuízo na capacidade, não estou aqui a associar isto ao Natal, estou a dizer face a argumentações que aqui vêm. E depois podem falar em criatividade, mas cada um lá em casa que nos está a ouvir ou no carro perceberá que aquilo que constrange mais e que entristece a sua vida não é a falta de uma pista de gelo na Praça do Geraldo. É cada vez sobrar mais mês no fim do salário e da pensão. E, portanto, isto não é falta de criatividade. E isto não é que cada Câmara tem capacidade, competências, sim senhora, de elevar dentro dos seus meios e das suas capacidades a qualidade de vida, as respostas nessas mesmas competências. Sobre isso, acho que é daquelas coisas que estamos todos de acordo. Agora, não colocar à partida o problema maior dos emborenses e dos portugueses, de quem cá vive e trabalha, nesta época natalícia e nas outras todas, com os problemas estruturais que entristecem a vida de cada um e que vão criar mais dificuldades também neste período natalício, ser a falta de dinheiro ao fim do mês, e o problema da habitação e o problema da saúde e todas essas questões, isso é que eu acho que deve marcar as nossas preocupações nesta época natalícia. Viu-se até pelas votações que isso não ficou patente naquilo que foi a aprovação do Orçamento de Estado. Portanto, vamos ter um Natal... aliás, já vai haver muito Natal sem médicos, sem outro tipo de problemas que a gente já vai atravessar aqui no nosso Conselho. Mas eu acho que, digamos assim, as expectativas para o ano 2024 devem ser de como é que a gente também muda as coisas para que também nestes momentos, aliado a outras possibilidades de crescimento também no plano local, conseguimos dar um Natal mais feliz aos emborenses. Vou registar, deixa-me só dizer, vou registar o que a Patrícia acabou de dizer, porque vou apresentar uma proposta à Câmara e espero realmente que a Câmara tenha este entendimento, realmente trabalharmos juntos e ter um melhor Natal em 2024. Não, eu estava a falar do ponto de vista de política geral. Afinal a Câmara não está disponível. Não, afinal não. Não, mas eu não estou aqui a responder pela Câmara, não tenho autoridade se calhar não é para muito isso, diferente, se calhar não é muito diferente. A questão que aqui está tem a ver com a elevação efetiva da qualidade de vida das pessoas, porque há cada vez mais gente a passar pelas montras sem conseguir entrar. Sem dúvida. Porque não tem, e não é só das montras de roupa ou de outro tipo de supostos bens não essenciais. Estamos a falar também de supermercados e de farmácias e aquilo que nós sabemos. Estamos mesmo no final, porque responder deixei aqui adiantar um pouco o tempo. Vamos lá ao sim, não, talvez, Luís Pardal. Um sim, não, talvez, no final deste programa. Bem, na semana passada assinalámos um ano de nomeação de Évora como Capital Europeia da Cultura. E passo a citar uma referência de uma publicação. Somos uma só voz, celebrando o chão comum que nos une, Évora e o Alentejo. E depois, nenhuma das juntas de freguesia do Concelho de Évora é convidada a participar neste evento de assinalar um ano de nomeação de Évora. Portanto, bem, isto acho que diz muito sobre aquilo que é o chão comum que nos une e que me entristece. Francisco Brito, um sim, não, talvez? Bem, subscrevo o que o Luís Pardal disse, como é óbvio, até porque me toca. Dizer aqui hoje um não a um assunto que até já foi aqui referido e telegraficamente um não à contração de um crédito por parte da Câmara Municipal de Évora no valor de 3 milhões de euros a pagar em 10 anos para repavimentar estradas, e não é que elas não façam falta, faz muita falta, mas é o que vai fazer falta durante os próximos 20 anos. Portanto, ou a Câmara Municipal de Évora tem capacidade própria de resolver este problema, ou então, se for a crédito, isto de facto não se vai conseguir resolver. Até porque durante esses 10 anos que vamos pagar estes 3 milhões de euros, 2 ou 3 estradas, vamos precisar de repavimentar muitas mais. E vamos ter os próximos executivos completamente calcinados por esta decisão da CDU. Patrícia Machado, e tu traz um sim, não, ou talvez, para concluir? Isto é só registros. É um não para a continuação de não sair do papel e da gaveta aquilo que está associado ao PRR, mas que tarda em ser avançado, que tem a ver com o IP2,
com tudo aquilo que já discutimos noutros programas relativamente aos efeitos e às consequências diárias de todos aqueles que circulam neste trajeto e, portanto, lamentavelmente, continua a não estar lançado o concurso e de ser cada vez mais tardia esta obra tão necessária aqui para o Conselho, mas também para o Distrito. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim, Não, Talvez, com Luís Pardal, Francisco Brito e Patrícia Machado. O meu nome é Luís Matias e de hoje 8 dias cá estaremos, também domingo às 21h e sempre que quiser em www.dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM, onde tem a versão de vídeo e também a versão podcast. Tenham uma boa semana.